Olá pessoal, tudo bom com vocês? Venho hoje aqui explicar um pouco sobre função quadrática, né? Então, basicamente, uma função quadrática, ela tem esse formato aqui, ó. Ela vai ter um termo a que fica antes do x ao quadrado. Ela vai ter um termo b que ficará antes do x. E ela vai ter um termo c, que é o termo independente, que é o termo que fica sozinho, né? Então, eu vou trabalhar essa videoaula com exemplos de construção de gráfico, análise dos coeficientes, que são esses A, B e C, e por aí vai, né? Por exemplo, o primeiro exemplo que eu vou trabalhar nessa videoaula vamos dar um exemplo aqui, x ao quadrado menos 4x, por exemplo, né? Então, nessa questão aqui, x ao quadrado menos 4x, eu tenho a presença, obviamente, do A, coeficiente B e coeficiente C. O que é o coeficiente A? O coeficiente A é o termo que está antes do x ao quadrado. Quando não está aparecendo nada, significa 1. Beleza, pessoal? Positivo, é claro. Ok? Ok. O B fica antes do x. Antes do x é nítido que eu tenho menos 4. Não posso esquecer do menos. E C é o sozinho. Como o sozinho não está aparecendo nada, obviamente, eu tenho como C o valor zero. Beleza? Então, essa é a primeira análise que eu quero tratar com vocês. Agora, a primeira coisa que eu quero fazer também a nível desses valores. Gente, prestem bastante atenção em duas coisas que eu quero destacar. Primeira coisa que eu quero destacar é que o termo A, ele determina a concavidade. O que seria isso, Humberto? Se o A for um cara positivo a gente fala maior que zero, o gráfico possui uma concavidade voltada para cima. O gráfico vai ser mais ou menos assim, ok? Se o A fosse menor que zero, negativo, a concavidade seria para baixo, ok? Então, há essas duas possibilidades aí. Neste nosso exemplo aqui, eu tenho a presença de um A positivo. Então, obviamente, essa função possui o A maior que zero, consequentemente, a concavidade é voltada para cima. E agora, o que eu vou fazer então? Para construir, por exemplo, para entender o comportamento dessa função, a melhor coisa a se fazer é entender o gráfico dela. Se você entende o comportamento, você está entendendo o gráfico. Como constrói-se o gráfico dessa função? Para construir o gráfico, você precisa de, primeiro, encontrar as raízes. E essas raízes vão ser localizadas no eixo X. O porquê, Humberto? Porque as raízes, vou chamar esses caras de x' e x duas linhas. As raízes são os caras que, ao substituir na função, resulta em zero, ou seja, se resulta em zero, fica localizado em cima do eixo X. E para isso existe um método, o método de Bhaskara, que eu vou explicar daqui a pouco, né? O segundo passo é representar o termo independente, que é o nosso C. O termo independente é o C. E eu represento ele onde? Se ele é independente, ele não tem nada a ver com x. Então, eu represento ele no eixo y. Beleza? E, por fim, eu tenho que determinar o valor do vértice. Esse vértice
essa pontinha que fica aqui ou aqui. Quando ela está nessa posição aqui, ela é chamada de ponto mínimo, porque está no fundo do negócio, ok? Quando isso aqui acontece, ele é ponto mínimo. Quando isso aqui acontece, ela é ponto máximo, ok? Porque está no topo, ok? Eu vou explicar posteriormente também. Vamos então aos casos aqui. Primeiro, né? Vou transferir aqui essa questão para cá e vou trabalhar todos os exemplos. No caso, x ao quadrado menos 4x. F de x igual a x ao quadrado menos 4x, né? Já fizemos a interpretação e sabemos que o A é igual a 1, o B vale menos 4 e o C vale 0. Galera, presta bastante atenção. Para encontrar as raízes, eu faço o método de Bhaskara. O método de Bhaskara consiste em duas fórmulas. A fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e a segunda fórmula, que é o x, que é a raiz, né, ou as raízes, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de a. De acordo com essas fórmulas, é só substituir. Substituindo, acompanhem comigo. B, que é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 0. 4 vezes 1, 4 vezes 0, 0. E aqui, menos 4 elevado ao quadrado, vai ser a mesma coisa que menos 4 vezes menos 4. Sempre vai dar positivo quando o expoente é par, menos com menos é mais. 4 vezes 4 é 16, substituindo na outra fórmula, menos o valor de B, como B é negativo, eu coloco um parênteses, mais ou menos raiz quadrada do delta que eu acabei de achar sobre 2 vezes A. Então, vai dar menos com menos mais, raiz quadrada de 16 é 4, 2 vezes 1 é 2. Perceba que eu tenho mais ou menos, então eu tenho que fazer um cálculo para mais e um cálculo para menos. Aqui a gente encontra o x1 e aqui a gente encontra o x2. Com mais, 4 mais 4, 8, dividido por 2 dá 4, então isso é uma raiz. 4 menos 4 dá 0, 0 dividido ou multiplicado por qualquer coisa dá 0. Então, as minhas raízes eu vou sempre localizar no eixo x, beleza? Beleza. Depois, eu localizo no eixo y o c, como eu tinha falado anteriormente. O C eu coloco no eixo Y. Então, o que falta é a gente entender o que é o vértice, né? O vértice, como eu falei, é o ponto de máximo ou mínimo, ok? E ele é um par ordenado, beleza? Então, o vértice é o seguinte. Eu tenho o x vértice, que é o valor do x, que é máximo ou mínimo. Nesse caso, como o A é maior que 0, verificamos anteriormente, o gráfico vai ser assim. Então, esse é um ponto de mínimo. Então, o valor de x que deixa essa função com valor mínimo, ou seja, mais baixo possível, é dado pela fórmula menos b sobre 2a ou por uma outra fórmula, é a média das raízes. A explicação dessas fórmulas, as explicações, eu vou postar outro vídeo e futuramente, estando pronto, eu coloco na descrição desse vídeo, ok? É a média das raízes, ou seja, é o x' mais o x duas linhas dividido por 2. Então, essa é a fórmula para encontrar o x do vértice. Vamos ver quanto que vai dar, então, né? Se fosse pela média, seria o 4, que é uma raiz, mais o 0 dividido por 2. 4 mais 0, 4. Dividido por 2 dá 2. Esse é o valor do x vértice. Se fosse por essa fórmula, tem que dar a mesma coisa. Menos o valor de B, o B é negativo, eu coloco parênteses sobre 2 vezes A. O A é 1. Menos com menos mais, 2 vezes 1, 2, 4 dividido por 2 dá 2. Exatamente o que a gente tinha encontrado.
E para achar o y do vértice, né? O y do vértice tem duas maneiras. Ou você substitui na sua função o valor do x vértice, ou seja, você vai substituir o x vértice na função, né? Que é também, eu posso dizer que isso aqui seria a mesma coisa que o f, né? A substituição do x vértice vai gerar o y vértice, ok? Ou eu tenho uma fórmula, né? Qual é a fórmula? Menos o valor do delta sobre 4a. Para quem gosta de fórmula, é isso. Para quem gosta dessa interpretação, usa isso daqui. Vamos verificar então o valor do y vértice. Se fosse substituindo, o meu x vértice não deu 2, substitui na função. A função é x ao quadrado menos 4x, correto? Se eu substituir o 2 aqui, vai dar 2 ao quadrado menos 4 vezes 2. Vai dar 4 menos 8, vai dar menos 8, ou seja, o valor mínimo mais baixo possível é o valor menos 8. Se eu fizesse pela fórmula, vê se não vai dar a mesma coisa. O y vértice daria menos o valor do delta, em algum momento eu achei o delta que deu 16, menos delta sobre 4a, o a é 1. Menos 16 dividido por 4, 16 dividido por 4 dá... Aqui eu escrevi errado, né, gente? Perdão. Y vértice, 4 menos 8 dá menos 4. Então, o valor mais baixo, o valor mínimo dessa função se localiza em menos 4, perdão. Porque aqui tem que dar a mesma resposta. 16 dividido por 4 dá 4. Então, ou por fórmula ou por substituição também dá a mesma coisa. Beleza? Então, eu tenho uma análise completa sobre essa função. Ou seja, acompanhem comigo, a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x, ela possui as raízes x' igual a 4, x duas linhas ou x2 igual a 0, poderia ter colocado na ordem. Ela possui como x do vértice 2 e y do vértice menos 4. E ela também possui como c o valor 0, ok? Então, agora é só trabalhar o que eu tinha falado anteriormente. O que eu vou fazer então agora para fazer o gráfico dessa função? Todo mundo prestando atenção aqui, né? Então, o gráfico dessa função aqui será, né, no eixo x, as raízes, que é o 0, e é o 4, 1, 2, 3, 4. Beleza? Né? Eu tenho como x do vértice 1, 2, não, no x é o 2, eu só vou fazer um pontinho pequenininho, uma marcação pequena aqui, certo? E o meu y do vértice, ó, percebeu? O x vértice é a média das raízes, fica no meio das raízes, ela sempre vai ficar no meio, ok? Aqui é o x2 e aqui é o x1. Se eu invertesse aqui, né, botasse aqui 2 e aqui botasse 1, ok? Tanto faz. Agora, continuando, o vértice, o x é 2, mas o casal nesse aqui é um casal, ok? Um par. É menos 4, então vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. No eixo y você vai para baixo 4, beleza? Então o ponto está localizado mais ou menos aqui, ó. Percebeu? Logo, o meu gráfico vai ficar algo mais ou menos assim. Ah, Humberto, e o eixo C? E o C? O C você coloca no eixo Y. Já está, coincidiu. Se não coincidisse, você ia marcar no eixo Y onde está, ok? Então, o meu gráfico vai ficar, nesse caso, aproximadamente assim, né? Vai ficar mais ou menos assim. Esse é o gráfico, é o comportamento dessa função aí ao longo do eixo x e y, ok? Beleza.
Vou para um próximo exercício e último para finalizar essa videoaula aqui. Então, o próximo exercício que eu vou fazer a mesma análise, um trabalho completo na função x ao quadrado mais 2x. Não, x ao quadrado mais 2. X ao quadrado mais 2, isso. E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Mesma coisa, só que eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou ter que o A é igual a 1, óbvio, antes do x ao quadrado. O B é antes do x, não tem x. E o C é o sozinho, que é o 2. Delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C vai dar menos 8. Porque 0 ao quadrado é 0, então vai dar menos 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Ou seja, quando você jogar na segunda fórmula, o seu delta, ele é menos 8. Então, não vai ter raiz aqui, ó. Não tem como ter raiz quadrada de número negativo. Logo, essa questão é uma questão que não possui raiz, né? Mas isso não significa que não tem gráfico, ela apenas não possui raiz, certo? Mas ela possui, por exemplo, vértice, né? Quando a gente fala de vértice, eu tenho x vértice menos b sobre 2a. Se eu substituir essa parada, olhando aqui, vai dar menos 0 sobre 2 vezes 1. 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. Não interfere esse sinal de menos. E o y do vértice, se eu, por esse caso, resolver a substituição, vai dar 2. Então, o par vértice é 0 e 2. 0 no eixo x, 2 no eixo y. E a concavidade, como o A está positivo, a concavidade é para cima. Então, atenção, atenção, o nosso gráfico seria mais ou menos assim. O 0 está aqui, né? O 0 está exatamente aqui, para localizar no eixo x, e no eixo y está aqui. Então, você vai fazer uma bolinha aqui e o seu gráfico vai ficar com a concavidade voltada para cima assim. Beleza? Beleza. Esse é o seu gráfico de f de x. Beleza? Concavidade para cima, localizada a partir do gráfico. Percebeu que como não tem raiz, a localização no eixo x não existe, porque não tem raiz. E o mais interessante, o C dessa questão é 2. O C está aqui, ó. E o C é marcado no eixo Y. E exatamente em cima do 2 ficou a marcação. Coincidiu mais uma vez, só que dessa vez coincidiu no vértice. Agora, por fim, eu quero apresentar uma coisa interessante para vocês, que caiu uma questão na UERJ, que basicamente era assim. Nesse gráfico aqui, eu tinha um quadradinho exatamente aqui, o gráfico já estava desenhado e falava que era exatamente dessa função, né? E aí tinha um outro quadradinho que subia, batia aqui e fazia assim. Era 2 quadrados, tá? Então, vou identificar aqui como quadrado, ok? Ó, quadrado assim, as medidas todas iguais, ok? Beleza. E ele pedia a área dos quadrados, certo? Gente, a área do quadrado menor não tem segredo, né? Se a gente sabe que o eixo y localiza onde toca o gráfico, é o ponto C, e eu sei que a função é x ao quadrado mais 2, eu sei que o C é 2, então eu sei que aqui tem 2, e é um quadrado, aqui tem 2. Então, a área do quadrado menor, vou chamar de QM, é 2 vezes 2, que dá 4. Agora, o difícil é a área do quadrado maior. Aí vocês precisam de ter cuidado. Como que faz, Humberto? Vamos lá. Eu tenho 0, aqui antes eu tinha identificado, esse pedacinho aqui é 1 e aqui é 2. Obviamente, aqui é exatamente onde completa, que é 2. Significa o quê? Que esse ponto aqui, ele está batendo no gráfico que ele tem uma altura. A altura dele é um pouquinho maior que 2, está batendo aqui. Provavelmente, digamos que seja um 3, um 4, um 5, porque está maior. O que eu faço? Então, entendam.
vou tentar filtrar o desenho aqui. Eu tenho um gráfico assim, certo? Existe um ponto aqui que é o ponto 2. Existe um ponto aqui que é o ponto 1, mas eu quero 2. O 2, ele vem e bate no gráfico. Aí aqui fecha o quadrado. Aonde ele bate no gráfico é só você fazer o quê? Uma substituição. Então, eu vou pegar na minha função f e vou substituir o valor 2. E aí vai ficar, lá na função f, se eu substituir, vai ficar 2 ao quadrado mais 2. Vai dar 4 mais 2, que dá 6. Ou seja, isso aqui tem valor 6. O gráfico não está proporcional, provavelmente ele seria mais achatadozinho. E a resposta deu 6. Beleza? Beleza. Lógico, eu falei que a questão da UERJ tem essa aqui, eu não lembro se a função é essa, mas se for essa, é basicamente o mesmo raciocínio. Na descrição desse vídeo eu vou pôr o link dessa questão, né? Beleza? E aí eu concluo então que esse quadrado aqui, ele tem tamanho 6, né, de lado. Logo, né, o que eu concluo então? Que a área do quadrado maior, vou botar um M maiúsculo, é 6 vezes 6, que dá 36. Logo, a área total é igual a 36 mais 4, que dá exatamente 40. Então, basicamente é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí nessa videoaula completa aí de função do segundo grau. Basicamente é isso. Fiquem com Deus. Compartilhe, se inscreva, deixe seu gostei aí. Valeu!